Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos com a lição de número 8 para classes de adultos, lição para domingo, dia 24 de agosto de 2025. Título: Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Vou colocar aqui na tela para que vocês possam observar. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Pois bem, texto áureo, Atos 6:3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então, essa lição está baseada no capítulo 6 de Atos, versículos de 1 a 7. Pegue sua Bíblia, faça essa leitura, que é muito importante. Objetivos: analisar as naturezas cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E por último, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Nós queremos iniciar a nossa pré-aula dizendo que essa lição explora a diaconia bíblica, um ministério essencial no início da igreja, quando houve ali uma contenda, uma disputa, vamos dizer assim, e houve necessidade de uma melhor assistência às viúvas, porque uma parte se achava desprotegida, desassistida. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios. E assim, nos dias atuais, ela continuará enfrentando muitos desafios. Mas a igreja está firme, enfrenta seus problemas e, com a ajuda de Deus, nós temos os problemas solucionados. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia, na hora da necessidade. Então, a criação do ministério de diáconos ou dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, não, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir, tanto diáconos quanto auxiliares de trabalho, também os presbíteros, que são homens que já são do ministério da palavra, evangelistas e pastores. Todos são chamados para servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Isso é muito importante quando nós falamos isso para os nossos obreiros, nossos auxiliares de trabalho, nossos porteiros, obreiros de um modo geral, para que eles sintam-se assim acolhidos, abençoados e prazerosos em servir a obra de Deus, seja no diaconato, seja no ministério de auxiliar de trabalho, no presbitério ou no pastorado. Que Deus abençoe os seus obreiros. Identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural, porque gregos e hebreus entraram ali em conflito. E houve a necessidade da intervenção do ministério da igreja para solucionar aquele problema momentâneo. Deus deu sabedoria e a igreja ungiu, a igreja separou e trouxe ali os primeiros diáconos. Os 7 primeiros diáconos foram separados e receberam a imposição de mãos e foram assim escolhidos para esse serviço glorioso, um serviço espiritual e também social. Conflito de natureza social, porque ali estava a deficiência no serviço às mesas, na assistência às viúvas. Então, qual a prioridade? É muito comum a igreja de Cristo, cuidar mais do espiritual,
da esfera espiritual e negligenciar a parte social. Mas nós precisamos equilibrar, não é? Precisamos cuidar dessa parte importante que é a parte social. É muito bom para a igreja. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção enquanto mexe com emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Então, veja aí o desequilíbrio, muitas vezes, nessas duas áreas. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, em Isaías 58:6, anote aí, Isaías 58:6, e no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Por isso que em nossas igrejas nós temos a campanha do quilo, a assistência social que cuida dos necessitados, não só com cestas básicas, mas atende a outros tipos de necessidades das pessoas e assim tem que haver esse equilíbrio. Vamos ver aqui a delegação de tarefas. O Ministério da Oração e da Palavra, diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente ali na igreja primitiva, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também eram importantes. E eles disseram, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, enquanto estes homens que estão sendo separados cuidarão das viúvas, dos órfãos, servirão as mesas, mas também eles exercerão um trabalho espiritual de excelência. Então, na última parte da lição, nós estamos percebendo aqui, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter, exercitando os dons. Onde há conflito entre tarefas, precisa haver equilíbrio para que essas partes sejam atendidas. Seguindo os padrões e os critérios cristãos, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase, porque Atos 6:3 diz assim, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Importante negócio. Então, eles iriam cuidar das mesas, deveriam ser pessoas de boa reputação, não é? Que traduzido significa testemunha, né? Uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer função da diaconia, e assim sucessivamente. A escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual, porque eles iriam também desempenhar um ministério espiritual. Exercitando os dons, essas pessoas encarregadas da diaconia ou do diaconato, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Louvado seja Deus. Finalizando, aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão, que é um serviço social, mas estritamente espiritual. Os diáconos, eles devem se dedicar ao ministério, tanto na oração quanto também na assistência, e muitos se destacam como pregadores, mensageiros da palavra de Deus. Deus é quem realmente dá os dons. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Muito obrigado pela atenção. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeos novos. Tá bom? Deus em Cristo abençoe a todos. Até uma próxima pré-aula. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, transmitindo a tua palavra através das lições bíblicas da EBD, classes de jovens e também classes de adultos. Pai, te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.